Alô, você? Estou aqui para te explicar uma pergunta que foi feita outro dia no consultório. Na verdade não foi, tá? Agora eu lembrei. Foi a minha maquiadora, que pra gente fazer esse programa pra vocês, a gente tem que dar uma ajeitadinha na lata, né? 56 anos nessa vida de plantão, tem neonatal e companhia limitada, a gente vai ficando com a lataria, que nem carro de prefeitura, né? Bom de ano, mas ruim de lata. Ela me perguntou, doutor, é verdade que a puérpera, né? Aquela senhora que acabou de ganhar nenê, que vai até o período de 2, 3 meses após, que ela não pode comer feijão? Eu disse, ué, nunca ouvi falar isso aí? Aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhadinha, porque é uma pergunta que se faz no dia a dia, normalmente não tem essa preocupação. E aí eu encontrei algumas respostas, que se você não sabe, agora eu te explico. Na verdade, não tem nenhuma contraindicação, nenhum tipo de alimento após você ganhar neném. Tem que comer bem, saudável, do ponto de vista equilibrado, nutricionalmente, frutas, legumes, verduras. Mas não é proibido, mas tem alguns alimentos que produzem um pouco mais de fermentação intestinal. Produtos que têm muito amido, batata, principalmente o feijão, algumas leguminosas. Então esses alimentos não são proibidos. Se a pessoa tem uma boa digestão, ingerir pequenas quantidades e não tiver problema, não tem nenhuma contraindicação. Algumas pessoas, esses alimentos podem fermentar um pouco mais, deixar seu intestino um pouco mais estendido, e isso complicaria um pouquinho, principalmente se for um parto cesáreo, né? Em que essa mãe está com várias camadas de sutura que o médico teve que fazer e acabou né? Essa cicatrização demora um pouco mais, e aí se você tem o intestino distendido, isso pode causar um pouco mais de desconforto na hora de evacuar e companhia limitada, principalmente na hora de sentar e se mobilizar. Então não é proibido ingerir feijão, com certeza, não tem nada a ver com fazer cólica na criança ou não, é pro conforto da mãe, mas lembrando sempre, consulte seu obstetra para ver qual é o alimento mais adequado. O correto é uma alimentação bem balanceada, bem equilibrada, para você poder ter um bom puerpério e uma criança bem saudável. Nutricionista ajuda bastante nessa fase. Então, respondendo a pergunta da minha maquiadora aqui, o feijão não é proibido, só algumas pessoas, tanto independente de puerpério, não tem mais ou menos desconforto com a fermentação bacteriana, com alguns alimentos que podem causar isso aí. Então, você já se conhece, já sabe. Então, você dá uma cuidadinha aqui, uma cuidadinha lá. Lembrando que sempre um cuidado geral, né, no puerpério, uma boa cabeça, tá com o espírito alegre, feliz, o neném acabou de nascer. Assim que o seu médico liberar, praticar algum tipo de exercício, uma atividadezinha física, uma caminhadinha de 20 minutos, para facilitar a cicatrização. Aliás, o que facilita a cicatrização de uma cesariana ou de um parto normal são a ingestão de proteínas adequadas, que não sejam lá muito industrializadas, com conservantes e coisas assim. Então, uma boa alimentação, na medida, cada um se conhece, não tem contraindicação exclusiva nem imperativa de feijão ou qualquer outro alimento fermentativo. E já que falamos em alimentos, né, que possam distender a mãe ou causar qualquer tipo de desconforto, também outra pergunta muito comum é sobre cólica do lactente, né? A cólica do lactente eu costumo dizer que é um curso rápido de pai e mãe. Então imagina se não existisse cólica na criança. A criança não vem com manual de instrução, né, que nem carro novo lá, que vem lá com um manualzinho explicando, a luz amarela acende, a luz vermelhinha acende, né? Não, a criança, ela chora. É a única forma de comunicação que ela tem com a mãe e com o pai, é chorando. E com o tempo, você vai pegando os decibéis desse choro para tentar entender. Uma vez eu li uma matéria bem interessante, mas isso faz muito tempo que não deu certo, faz uns 20 anos. Um inglês desenvolveu um aparelhinho, espécie de um celular, em que captava o som do bebê. E tentou equalizar esses decibéis e dava 4 opções. E aquele aparelhinho era um robozinho que dizia cólica, cólica, troca a fralda, ou seja, com a intensidade do som dessa criança, esse engenheiro maluco, não deu certo, mas eu acho que estava no caminho, é por aí o negócio, ele conseguiu mais ou menos um grupo de choro e faixa de decibéis que poderia indicar que essa criança estava pedindo socorro por alguma coisa. Porque eles choram porque tem fome, porque tem carência, eles querem ficar pertinho da mãe, porque estão com calor, estão com frio, o cocôzinho não sai, e a cólica.
Então a cólica nada mais é do que uma imaturidade do sistema digestivo da criança. Ela não tem ainda todo o sistema neuronal completo para essas contrações intestinais, associado à fermentação bacteriana, que acontece com a dieta e mais as bactérias do intestino da criança, produzindo algumas substâncias que podem fazer um pouquinho de irritação intestinal. Então acaba aqui dando esse desconforto chamado cólica, que dá em crises, criança fica com o rostinho vermelho, contrai as perninhas, grita desesperado, 3, 4, 5 minutos, às vezes um pouquinho mais, melhora do nada, dá um sorriso, passa uns minutos, vem de novo. Ninguém sabe, o horário internacional da cólica é após as 6 da tarde, à meia-noite, depende de cada criança, mas a grande maioria, diria que quase 80%, chora muito de cólica, final da tarde em diante. Esse é um período bem difícil, mas como eu falei lá no início, é um curso rápido de pai e mãe. Com o tempo, tu pega a manha daquela criança, sabe a comunicação dela, se é a fraldinha, se é só um confortinho, mas tu vê realmente quando tá com cólica, e aí você lança medidas para isso, né? Medidas básicas, como todos nós fazemos, né? Nada mais com massaginha, com óleozinho morno na barriguinha, no sentido horário. Fazer aquele jogador de futebol, aquela contraçãozinha das perninhas, do joelhinho em cima da barriga. Segurar a criança de bruços numa bolsinha de sementinha quente ou de uma bolsa de água quente normal, antiga, no colinho um pouquinho. Fazer medidas com que esses gases se modifiquem de lugar, consigam eliminar e a criança fica um pouco mais confortável. Mas o principal é tranquilidade, né? A criança percebe o estresse no ambiente. Então, muitas vezes, a mãe joga pra avó, que joga pro vô, que joga pra comadre, e leva pra benzer, e leva não sei o quê, e leva a criança pra... Ele sente que tá todo... Ninguém sabe o que fazer com ele. E aí ele bota a boca no mundo. Pô, eu acabei de nascer. Ninguém sabe o que fazer comigo. Um joga pro outro só porque não querem ver eu chorar. Eu tô chorando porque eu não tô legal, né? Tô desconfortável, eu tô estressado agora com esse movimento aqui de casa. Então, um ambiente tranquilo, uma família serena. Logicamente que eu sempre recomendo que tire toda a roupa dessa criança, confira. Eu já tive criança que estava quase sendo amputada o dedinho do pé, com o fio da meia do tip-top da criança lá, estava quase amputando, e nem chorava porque estava com o pé, com o dedinho caído fora. E achavam que era cólica, e leva a massagem e tal. Então tira a roupinha, vê se a fralda não está apertada, se não está obstruindo a artéria aqui, se a criança tá bem, não tem nenhuma lesãozinha fora, o bracinho fora do lugar, dá uma ajeitadinha. Continua chorando, faz as medidas para cólica, que isso vai passar, e logo aos 4 meses essa cólica passa. Isso acontece, essa cólica, basicamente 95% das vezes até 4 meses. 5% vai até 5 meses, mas isso já está acostumado, beleza?